Academias de ginástica, clínicas de estética e emagrecimento, muitas revistas de celebridade e moda e programas de TV propondo uma transformação completa no visual. No mundo de hoje, impera a regra do ver e ser visto. E para fazer valer essas palavrinhas, não há muito limite não. A saída é se dedicar 100% à conquista de uma aparência perfeita. Será mesmo? Será que a relação que o homem tem com o próprio corpo sempre foi assim? Por que, às vezes, sem perceber, nós temos essa excessiva preocupação com a aparência? Essas e outras questões serão discutidas nesse programa especial que tem como tema o corpo do ponto de vista da filosofia. Vamos tratar de assuntos que interessam para todo mundo, mesmo para quem diz que não está nem aí para a beleza. Para nos ajudar nesse mergulho filosófico, convidamos duas feras no assunto. Wesley Dourado, coordenador do curso de filosofia e também professor da Universidade Metodista de São Paulo, e Suzy Pisa, professora de filosofia pela mesma universidade e doutoranda pela Unicamp. Olá, Suzy, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Para começar o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco de um assunto que é campeão de audiência em qualquer roda de bate-papo, que é o culto ao corpo, né? Falar do corpo, seja do próprio ou do alheio, é um dos assuntos comuns hoje em dia, não é mesmo? É possível determinar quando, como e por que o corpo se tornou tão protagonista nas nossas vidas? Acho que a gente poderia pensar que o último período, que é um período em que tem vigência o sistema capitalista, então praticamente do século XV, XVI para cá, é um período que a gente começa a falar do corpo dessa maneira que você se refere, meio como se o corpo fosse um objeto que precisasse ser ornamentado, melhorado, né? O corpo ele sempre foi temática, ou seja, preocupação direta ou indireta do indivíduo, seja num aparecimento ou seja numa reclusão. A gente tem isso na Grécia Antiga, a gente tem isso na Idade Média, quer dizer, é um tema constante. Mas dessa forma, como você enuncia, em culto, idolatria, faz parte já dessa sociedade moderna, porque na verdade nós não fazemos isso só com o corpo, a gente faz isso praticamente com tudo, né? As pessoas ostentam por aí seus celulares, os seus carros, os seus cachorros, enfim, né? Às vezes até os seus filhos, enfim, usa tudo muito como se fosse um troféu, vinculado muito à ideia da aparência. Eu acho que o corpo ele passa um pouco por essa, é como se ele tivesse se tornado um objeto entre outros objetos. Não vejo tanta diferença na relação que o ser humano tem com tudo que o circunda e também essa relação que ele tem com o corpo. Eu tenho uma desconfiança, assim, se isso é realmente algo positivo, quer dizer, como se fosse um elogio de si mesmo, porque na maioria das vezes não é. A gente judia muito do corpo, né? Faz o corpo sofrer muito, impõe uma série de regras ao corpo, que demonstra então que parece que essa valorização excessiva, culto, idolatria, ela está muito mais voltada para um engrandecimento de algo que é importante do ponto de vista social, mas que não tem de verdade uma relação com a própria experiência corporal. A filosofia ela fala, até paradoxal isso, mas de uma maneira geral, a filosofia contemporânea vai criticar o ser humano moderno de ter esquecido um pouco do corpo. Então você vê que é meio contraditório, porque por um lado a gente está o tempo inteiro falando do corpo e indo atrás para, como você mesmo mencionou, academias, a própria vestimenta, enfim, toda a preocupação que a gente tem com isso, mas por outro parece que há um esquecimento, porque não se tem muita atenção em relação às próprias necessidades, né? A gente passa horas, sei lá, sentado na frente de um computador, usando um mouse e levanta com o braço doendo, com tendinite, não se dá conta disso. Quer dizer, se a idolatria ela fosse real mesmo, fosse completa, nós teríamos uma preocupação
total com o corpo, né? Mesmo a preocupação com a saúde, eu acho que ela vem muito mascarada, quer dizer, fala-se muito, não, você tem que fazer determinada coisa com vistas a ter uma saúde melhor, mas normalmente é a aparência, né? Não é exatamente a saúde, é a aparência. Agora, existe o ideal de belo, independente do lugar ou da época? No caso, a beleza é sempre uma convenção, um padrão que se estabelece socialmente? Sempre socialmente, quer dizer, a beleza ela é algo que pertence ao sujeito e, portanto, ela não está nas coisas. E ela é sempre fruto de convenção. Então, nós já tivemos períodos na história em que as gordinhas eram maravilhosas, lindas e gostosas, né? E hoje a gente tem um padrão que é exatamente o avesso, né? E é interessante que é um padrão que já começa a mudar, né? Com todas as críticas que foram feitas a esse corpo excessivamente magro, começa-se a pensar já que talvez isso não seja exatamente belo. Aí já começa a pensar num padrão, digamos que mais equilibrado, né? Entre o gordinho e o excessivamente magro. De períodos em períodos isso muda, então? Muda, exatamente. E aí vem de acordo com uma série de situações. Na verdade, o nosso olhar ele vai sendo domesticado socialmente, né? Você vê que a gente, muitas vezes, tem como padrão achar bonito o loiro de olhos azuis, etc. e tal. E isso é uma padronização, né, que vem em função de uma sociedade que tem um tipo de concepção de ser humano, que tem um tipo de concepção de racismo, enfim, tem tudo isso. Só que isso é tão forte que mesmo que você saiba disso, né, falar assim, poxa, eu não vou achar determinada pessoa bonita porque ele tem tais características, e sim vou achar outra. E você pensa, nossa, mas isso é um absurdo, né? Porque eu sei que isso é uma imposição social. Mas é tão internalizado que você realmente acha bonito ou feio aquilo, né? Eles são tratados muitas vezes como um caminho para a felicidade, né? Uhum. É isso? É, como se aquela ser daquele jeito fosse melhor para o ser humano, né? Como se aquela aparência fosse melhor. Tem uma imagem interessante, assim, que eu acho que dá para explorar, que está presente de uma certa maneira na vida de todo mundo, que é aquela imagem que foi forjada de Jesus Cristo, né? Que ele é loirinho e com os olhos bem clarinhos, né? Verde ou azul. Isso é extremamente curioso, né? Ele é um palestino, né? Então seria um ET, né? Se ele tivesse nascido loiro dos olhos azuis naquele lugar. Mas aquela imagem, quer dizer, do moreno, né? Do cabelo preto, do moreno, não bateria tanto com esse ideal que foi forjado. É um exemplo interessante, porque é uma figura, né, que tem uma presença muito forte no nosso mundo ocidental, e aí se escolher um tipo de aparência totalmente fora de sentido, sem contexto geográfico nenhum, desconsiderando a etnia, tudo, porque talvez a imagem dele mesmo não fosse uma imagem que fosse condizente com essa aparência. Agora, muito possível curioso ir contra esses padrões, né, da sociedade? Ou esse padrão ele é imposto e você não consegue ir contra? Então, acho que depende muito de um processo que o indivíduo teria que passar, porque, na verdade, ele não se livra só disso, quer dizer, ele teria que se livrar de uma série de outras coisas. Tem um filósofo francês que é contemporâneo, que é o Michel Foucault, que trabalha muito a ideia de que o ser humano moderno ele é domesticado para agir de uma determinada maneira. E ele usa termos como domesticação, adestramento, então para ver que são termos pesados, quer dizer, você está com o seu olhar, a sua percepção está educada para você ver a coisa de uma determinada forma. Uma cobrança social. Total, né? E cada vez que você resolver ser diferente, ou resolver se sentir bem de uma forma diferente, ou mesmo achar bonito aquele que socialmente não é considerado bonito, você vai sofrer uma série de pressões sociais, psicológicas, etc. e tal. Não é fácil isso, né? Mas eu acho que quem começa a passar por um processo de tentativa mesmo de sair dessas amarrações, não vai se incomodar tanto com isso também. Quer dizer, se a pessoa resolveu que não vai mais ceder a isso, é porque ela não dá tanto valor assim também ao que os outros pensam a respeito dela, né? Então, eu acho que é um pouco, de uma certa maneira, é um convite à diferença, né? Às vezes, você pegar um exemplo, alguém pode chegar para você e falar assim, você é louco, né? E isso, dependendo do ponto de vista, pode ser considerado uma grande crítica, né? Numa sociedade que valoriza tanto a razão, isso seria uma crítica ferrenha. Para alguém que acha que essa sociedade é muito insana, né? E aí aquele que você considera o insano está te chamando de louco, você pensa, pô, é um elogio, né? Obrigada, né? Eu sou diferente, eu estou além desse padrão normal. E aí se sente lisonjeado. Então eu acho que é um pouco essa ideia. Tudo aquilo que está dentro do padrão ou que é modelo vai ser
a orientação para a vida daquela pessoa. Se ela está querendo sair do modelo, está querendo sair desse padrão, ela vai ter que suportar esse desajuste inicial. Mas eu acho que a ideia é justamente ficar um pouco nesse campo do estranho, porque a maneira como a gente está vivendo ultimamente, ela não é saudável, né? A gente não se sente pertencente a nada, todo mundo muito igual, muito parecido, muito massificado. Então, parece que isso também não está agradando, né? Tanto que as pessoas empreendem uma série de ações individuais, projetos, para ser do jeito que as pessoas acreditam que é a maneira mais adequada. É possível ser feliz? Então, se isso levasse a felicidade, talvez até valeria a pena, né? Mas você pergunta, é possível ser feliz fazendo isso, né? Eu acho que não. De jeito nenhum, quer dizer, a gente não tem como acreditar, não vou dizer nem felicidade, que é uma ideia bem, né, uma meta bem difícil de alcançar, mas nem bem-estar, porque há muito sofrimento nesse processo, né? Há muita decepção, há muita frustração. Você, sei lá, pesa 80 quilos e tem que chegar nos 62, e o que você vai fazer, né, para conseguir isso? É um processo árduo, ele envolve abrir mão de muitas coisas, ele envolve, né? Só que aí vem o contrário, né? Tá, mas e se você, né, tiver no avesso, né? Estiver ou muito acima do peso ou muito fora do padrão que é considerado. Então tem sofrimento também. Acho que talvez o grande absurdo nisso tudo é justamente esse conjunto de regras exageradamente coercitivas que vão moldando a vida do indivíduo. No fim, ele já não sabe mais se ele realmente queria ser magro, né? Tem um monte de gente que pensa, poxa, eu não fico tão bem magro, mas não dá para ter um peso maior do que esse, né? E esse discurso, ele foi se tornando um discurso muito ideológico, porque a ciência, ela começou a adotar esse discurso como se isso fosse saudável, né? E não é bem assim, né? Isso muda de tempos em tempos e a maneira como a gente tem vivido realmente também não é saudável. Quer dizer, está tudo muito confuso. Mas provavelmente, no fim das contas, sem a menor dúvida, o caminho para tudo isso não é a felicidade, mas é o consumo, né? O corpo virou um grande objeto de consumo. Boa parte do que a gente gasta, né, de dinheiro no dia a dia tem a ver com isso. E aí eu acho que acabou se criando um grande mecanismo de consumir as coisas de uma maneira desenfreada, quer dizer, a gente está meio que refém dessa situação. Sair disso é um ato de coragem, né? A pessoa tem que enfrentar, e aí enfrentar as consequências também de ser diferente. E esse ato de coragem pode trazer felicidade? Então, acho que se a pessoa conseguir internalizar bem isso, ela pode viver bem, ela pode viver muito bem. Eu desconfio um pouco da felicidade, acho que parece que é uma ideia muito, muito, muito vaga, né? A vida humana, ela está muito permeada por sofrimento, por decepções, por uma série de coisas. Então, pensar numa felicidade constante assim, acho difícil, mas bem-estar, prazer, né? Acho que essa pelo menos é mais a linha que eu defendo, assim. É possível você ter muito prazer, viver bem, né? E ter prazer, sentir prazer, sendo diferente e podendo enfrentar as coisas de uma outra maneira. Talvez seja o caminho, acho que não tem muita outra forma. Nós não estamos dando conta de aceitar os padrões. É como no trabalho, né? Padrões de mercado, você tem que ser profissional multifacetado, fazer isso, fazer aquilo. As pessoas vão tentando. Chega uma hora o corpo estressa, adoece, síndrome do pânico, epidemia de depressão. A gente não foi feito para isso, certamente. Suzy, existe algum embasamento filosófico que explica essa dificuldade do homem de aceitar a própria natureza? Olha, nós temos as ideias de uma maneira geral, quer dizer, ao longo de toda a história da filosofia a gente percebe isso, elas sempre vêm sendo criadas por determinadas circunstâncias históricas. Então elas vão se ajustar a determinadas circunstâncias históricas. Se tornou comum no Ocidente, inclusive em função do próprio sistema econômico, desejar esse bem-estar ou desejar alcançar uma determinada meta e que isso estivesse atrelado a uma felicidade, a um bem-estar constante. Existem muitas filosofias que vão dizer que a vida humana é exatamente o contrário disso. Então, se a gente pensar, por exemplo, no caso do Nietzsche, ele defende que a tragédia é a nossa
situação mais própria, quer dizer, o ser humano, a vida humana é sofrimento, não é que seria sofrimento o tempo todo, mas que nós, ser humano sofre, quer dizer, os outros seres não sofreriam, mas nós sofreríamos. Para a gente aceitar isso, quer dizer, na maneira como a gente vive aceitar isso, seria aceitar automaticamente a infelicidade. E a gente sempre encara a infelicidade de uma maneira negativa, né? Uma outra teoria filosófica que trabalha um pouco isso também é a teoria do Heidegger, que vai valorizar, por exemplo, a angústia humana, dizer que quando o ser humano está angustiado, ele tem uma grande possibilidade de se abrir para coisas novas, para acolher. Ele chega a aproximar, inclusive, a angústia da serenidade, da genialidade. Outra teoria é que as pessoas se assustam muito, porque no modo de vida ocidental, quando você está angustiado, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um jeito de parar de ficar angustiado, né? Então você vai para o cinema, você vai para o mercado, você vai fazer alguma coisa. Parece que essas sensações, então, vínculo com o sofrimento, com a tragédia, ou mesmo vínculo com a angústia, que seria mais típico da vida humana, nos tiraria desse sistema produtivo em que tudo roda muito rápido, em que as pessoas têm que estar bem-humoradas, que elas têm que estar bem dispostas. Eu acho que aí tem um desajuste entre o que nós somos naturalmente, né, e o que nós temos que ser socialmente. Quer dizer, o ser humano fica triste, fica melancólico, fica desanimado, né? Mas nenhum desses estados combina com esse sistema econômico que a gente vive, né? E aí parece que fica se tentando eliminar essas coisas a todo tempo. Não dá certo, a gente finge, a gente se ajusta, a gente faz terapia, enfim, a gente vai tentando encontrar caminhos. Mas daria para pensar um pouco por aí. Uma série de teorias que tentam mostrar o contrário. Não tem nada assim dentro da filosofia que pudesse dizer, olha, nós temos dificuldade de aceitar aquilo que nós somos. Eu acho que é meio que pensar no que o homem é naturalmente e no que é exigido para ele ser socialmente. Quem trabalha bastante com isso, além da filosofia, é a própria psicanálise, né? Você tem toda uma estrutura de desejo, de vontade, de fazer as coisas, mas socialmente você não pode fazer nada disso. Com o tempo você vai reprimindo e isso vai te trazendo problemas, doenças, etc. e tal. E mais recentemente, se nós pegar século XIX e século XX, a nossa história é essa história de lidar com essas mazelas que vão surgindo por esse modo de vida que tá dado aí. Bom, então é isso. Hoje nós ficamos por aqui. Caso você tenha alguma dúvida ou queira se aprofundar no assunto, entre em contato com os nossos especialistas. Obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima. Certamente todos nós já tivemos de tomar decisões mais ou menos complicadas ao longo da vida. E dependendo da complexidade do problema e da nossa personalidade, já desabafamos e pedimos ajuda ao namorado ou namorada, a um amigo mais experiente, aos nossos pais. Somos obrigados diariamente a fazer escolhas em que razão e emoção se contrapõem. Sempre que essas escolhas envolvem sentimentos, quase sempre nos pedem para pensar friamente no problema, para não deixar que as emoções influenciem a razão.
pois só pensando objetivamente poderemos tomar decisões acertadas. Mas será que esses conselhos podem ou conseguem ser seguidos à risca? É realmente possível ter razão sem emoção? Decisões sem sentimento? Ao longo da história da filosofia, são muitos os pensadores que se debruçaram e se debruçam sobre essas questões. Para dar continuidade à coleção de vídeos O Bicho Homem, falaremos nessa edição sobre mente e emoções. Para isso, convidamos Daniel Panzarelli, que é professor da Universidade Metodista de São Paulo, onde também coordena o curso de pós-graduação em Filosofia Contemporânea e História. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bom, é um grande prazer estar aqui com você hoje. Vamos começar o nosso bate-papo, então? Vamos sim. Para iniciar, conta pra gente, para a filosofia, o que nos torna humanos? A capacidade de raciocinar, a faculdade de se emocionar ou essas duas coisas juntas? Não existe naturalmente para toda a filosofia uma resposta única, né? Conforme a corrente, conforme o período histórico, a filosofia preponderante de cada período ou de cada corrente filosófica caminha mais para um lado ou mais para outro, né? É certo que desde a modernidade, com René Descartes, se caracterizou o ser humano como animal racional, né? Descartes institui a razão como aquilo que é mais próprio, mais fundante do ser humano. Ele chega a apontar como o grande diferencial do ser humano em relação aos demais animais. Daí que vem um pouco aquela história de que o homem é um animal racional, né? Que talvez muitos de nós tenhamos aprendido na escola, na educação básica, né? Aquilo que nos diferencia dos demais animais. Muito provavelmente, uma das principais fontes de Descartes para falar sobre isso tenha sido Aristóteles lá na Antiguidade. Só que Aristóteles dizia uma coisa que é muito interessante: o homem é um animal racional e político, em potencialidade. Ele não é necessariamente nem racional nem político, vamos dizer, em sua forma pronta. Ele pode vir a ser. Só que para ele desenvolver a sua racionalidade, segundo Aristóteles, ele precisa viver na polis, ou seja, ele precisa ser político, não no sentido que a gente usa hoje, né, de política partidária ou política profissional. Ele precisa conviver em comunidade, porque é só assim, dialogando, conversando com os outros, interagindo, que ele pode, eu diria, desenvolver essa sua potencialidade racional. E nesse âmbito do convívio coletivo, dialogado, interagindo com outras pessoas, naturalmente não é só a razão que está presente, né? Aí você tem as emoções, aí você tem os instintos. Então eu diria que a resposta que mais me agrada é que o ser humano é não só racional, mas ele é eu diria um grande complexo de elementos que inclui, talvez com algum destaque, a racionalidade. Agora, que filósofos foram mais fundo, nessa reflexão sobre as emoções do ser humano e o que diziam esses gênios passionais? Tem um filósofo contemporâneo, vivo, um francês chamado Michel Onfray, e ele está fazendo uma coisa muito interessante, que é tentar contar o que ele chama de uma contra-história da filosofia. E eu vou dizer por que eu estou falando disso aqui. O Onfray ele diz assim, que a história da filosofia é sempre a história dos vencedores, né? E isso acontece muito, né? A gente não tem nome de rua que seja assim, o segundo colocado na eleição do ano tal. Não, é o presidente fulano de tal, né? Ou o vice-campeão, não tem, né? É sempre o primeiro. A história que a gente se lembra é sempre a história daqueles que a gente poderia chamar a história dos vencedores, usando o termo desse filósofo Michel Onfray. Acontece que essa história dos vencedores, ela é uma parcela da história universal. E existe sempre uma corrente da filosofia, uma corrente do pensamento, que talvez nunca tenha tido, vamos dizer, ocupado o posto de maior destaque, mas sempre esteve presente. Então, eu diria que há o que a gente poderia chamar de uma filosofia marginal, que caminha muito mais para o lado dos instintos, para o lado das emoções. Isso ao longo de toda a história, né? Desde os interlocutores de Platão, lá na Antiguidade, né? Os filósofos renegados e condenados na Idade Média, né? Onde essa dimensão do desejo, do instinto, muitas vezes da sexualidade, era reprimida, né? E mais recentemente, talvez o grande nome que destaque-se nessa tendência é Nietzsche, né? Nietzsche, que é o filósofo que de alguma maneira fez toda uma leitura dessa tradição filosófica como a filosofia dos vencedores, como a história dos vencedores, e foi buscar lá na Antiguidade a necessidade de rebalancear.
porque nós estávamos virando racionais demais, né? Então eu diria que um grande nome contemporâneo, né, do começo do século XX, aí, final do XIX, e que fomenta a discussão filosófica nesse sentido ainda hoje, seria Nietzsche, e dali para frente toda uma série de pensadores que, influenciados por Nietzsche, ou de acordo, ou contra, ou simplesmente inspirados nele, né, vem discutindo essa questão de pensar para além da racionalidade, e especialmente pensar para além dessa racionalidade, eu diria assim, mecânica, instintiva, mecânica ou instrumentalizada, né? Porque também a gente fala muito da racionalidade, mas a gente não leva muito a fundo essa ideia da racionalidade. A gente usa pequenas técnicas, né? A gente usa a razão de maneira instrumental, a gente também não vai a fundo na própria razão. Então eu diria que hoje a filosofia estaria criticando tanto a ausência de outros elementos que não a razão e criticando também essa razão empobrecida, essa razão simplesmente como instrumento de pequenos atos diários. E talvez Nietzsche seja um grande nome fomentador de toda essa, a gente poderia chamar essa contracultura filosófica contemporânea. O Nietzsche questionou então a razão. Sim, sim. O Nietzsche, ele, desde o seu primeiro texto, Nietzsche não era filósofo de formação, né? Ele era filólogo, ele lidava com a questão das palavras, das origens, estudava muita língua grega, literatura grega, né? E dali que ele vai se aproximando com a filosofia. E ele tem uma percepção muitíssimo interessante, já manifesta nas suas primeiras obras. Nietzsche vai se apropriar de duas figuras da mitologia grega, Apolo e Dioniso, e dizer que o ser humano ele tem que carregar em si o que ele chama de uma dimensão apolínea e uma dimensão dionisíaca. Apolo seria a representação da racionalidade, da retidão, daquela coisa, a gente poderia dizer, mais regrada, mais racional propriamente. E Dioniso é o deus do vinho, né? Que na cultura mais adiante romana viria a ser Baco, né? Da onde viriam inclusive os bacanais, que nada mais eram do que festas religiosas, regadas a muito vinho, a muito sexo, mas era formas de louvar a esse outro Deus. O que Nietzsche vai dizer essas duas dimensões são importantes para o ser humano. Só que a filosofia, desde Sócrates e depois disso, sacramentada pelo cristianismo, pela força com que o cristianismo destacou Sócrates do seu contexto, como se ele fosse o único filósofo, a filosofia desde então tem supervalorizado a razão e tem feito perder espaço a essa outra dimensão que também é constitutiva do ser humano, né? Nesse sentido, Nietzsche vai ser um filósofo que vai dedicar toda a sua vida e toda a sua obra a criticar a razão. Na minha concepção, na minha leitura de Nietzsche, eu diria que ele faz essa crítica muito menos para querer eliminar a razão, mas principalmente para querer rebalancear as coisas, quer dizer, aquilo que milenarmente está sendo negado ao ser humano, que é o direito de viver suas emoções, direito de viver seus instintos, ele quer dar mais espaço para isso. Para fazer esse balanceamento, ele passa a vida batendo na razão e em outras coisas que dão suporte à razão, né? Você falou aí de alguns filósofos que questionaram, né, a razão. Agora, quais filósofos estudaram a fundo a razão do homem e a que conclusões eles chegaram, se é que chegaram, né? Olha, esse é o campo principal da filosofia, né? Então, a história dos vencedores, essa corrente majoritária, que tem, eu falo uma corrente, mas é cheia de diversidades também, é a filosofia que se faz por meio da razão, né? Para a gente estabelecer ali a modernidade, para a gente não ficar voltando a 2.000, 3.000 anos atrás, René Descartes é o grande nome, né? É o que vai definir o ser humano como animal racional. Ele estabelece um método para levar adiante a sua pesquisa, escreve lá o discurso do método, depois as meditações, que mais ou menos que ele volta a afirmar algumas mesmas coisas, né? O próprio fato de estabelecer um método para a construção do conhecimento já demonstra racionalidade, né? O Descartes, ele vai, de alguma maneira, querer buscar uma prova racional de algo que seja verdadeiro, né? Ele
adota como estratégia para a construção do conhecimento duvidar de todas as coisas. Então ele poderia duvidar que nós estamos aqui agora, né? Poderia dizer que talvez seja uma ilusão, talvez seja um delírio, talvez seja o termo que ele usa, né? Um gênio maligno, um Deus que é um sujeito do mal e que fica nos iludindo o tempo todo e faz a gente pensar que estamos aqui, mas não estamos, né? Quer dizer, tudo isso é hipótese pouco provável, mas ele queria a certeza absoluta. E essa certeza absoluta só seria possível pela racionalidade. Pela emoção, não? Pela emoção, não, né? De jeito nenhum, pela racionalidade. Inclusive, não só pela emoção, não. Esse nível de certeza que ele buscava não seria nem possível pela percepção, que é outra coisa, né? A minha visão pode me enganar, a minha audição pode me enganar. Descartes vem dizer que aquilo que há de mais verdadeiro, aquilo que há de mais próximo da verdade absoluta, é aquilo que não depende nem mesmo dos meus órgãos do sentido, né? E aí ele chega àquela primeira verdade, né? Aquela primeira, chamada primeira verdade de Descartes, que é o penso, logo existo. Quer dizer, mesmo para duvidar que isso tudo esteja acontecendo, eu tenho que estar pensando, se eu penso, eu sei que eu existo. Essa é uma verdade que não depende nem dele ver nem de ouvir, né? Então eu diria que há aqui 3 níveis. A racionalidade é onde se encontra a verdade, né? Eu tenho a percepção que me permite contato com o mundo externo, por exemplo, pela visão, pelo olfato, enfim, pelos nossos sentidos. Aqui eu posso encontrar algum nível de verdade, mas ela teria que passar pelo crivo da razão, né? Eu vejo algo, eu acho que é, mas eu preciso racionalmente comprovar. E teria um terceiro nível que estaria, eu diria, muito mais distante da verdade, que é o campo das emoções, né? Ali tudo é muito dúbio, né? O Descartes ele escreve um tratado, uma mistura de um tratado médico com filosofia e tal, e ali ele descreve racionalmente as emoções, inclusive, né? Ele vai explicar por que a gente cora quando fica com vergonha ou quando fica nervoso, como é que o nosso corpo funciona, mas toda a explicação, inclusive sobre a emoção, é uma explicação racionalizada, né? E Descartes não é à toa que é considerado o pai da filosofia moderna, porque ele é base para toda a filosofia preponderante, para toda essa filosofia que conta a história dos vencedores, né? A partir daí vai ter gente que vai desenvolver essa racionalidade buscando construir a verdade absoluta, buscando chegar à verdade completamente objetiva, como se a subjetividade, como que se o próprio indivíduo que está concebendo a verdade não interfira na verdade. Quer dizer, eu olho para um objeto, eu anulo a minha sensação, eu anulo a minha impressão e quero captar a verdade daquele objeto, puramente objetiva, né? Como seria a intenção dos positivistas. Tem gente que vai fazendo esses cálculos racionais e vai chegar à conclusão que não é possível conhecer nada, né? E aí a gente cai numa postura cética. Quer dizer, tudo isso vai ser derivação, e existem muitas outras, dessa corrente racional, né? E essa corrente racional na modernidade, nesse complexo que é a filosofia moderna e contemporânea, tem em Descartes o seu primeiro grande nome, certamente. Dor e prazer foram grande fonte de inspiração para os pensadores ao longo dos séculos. Faz sentido, Daniel, dizer que as inquietações emocionais foram os grandes propulsores da filosofia ou foram as inquietações do intelecto que impulsionaram a ciência do pensar? Olha, é difícil estabelecer essa divisão entre razão e emoção, né? Entre intelecto e sensação, né? Na verdade, a gente tem a gente tem uma mania de categorizar muito as coisas. E isso talvez esteja aonde isso está melhor representado, mais explicitamente representado, provavelmente seja nas escolas, né? Quer dizer, a gente entra na escola, um menino entra na escola lá no primeiro ano e depois no 6º ano, né? Na antiga 5ª série lá, aí ele tem aulas separadas, né? Compartimentadas. Então ele tem história, 50 minutos de história, e esquece história, vai estudar matemática, e no mundo as coisas não são assim, né? Essa divisão do conhecimento, ela tem, eu diria, um momento de início histórico, lá pela meados da modernidade, né? Quando começam a se especializar as ciências.
sciences, quer dizer, começa a se construir conhecimento científico especializado. O cara que resolve estudar física, ele para de ler filosofia, ele para de conhecer história, ele vai querer estudar só física. Isso, aliás, é recente na nossa história. A gente costuma ter a sensação de que as coisas sempre foram assim, e não foram, né? Do ponto de vista histórico, isso é muito recente, talvez de 2 a 3 séculos para cá, não mais do que isso. Em função disso, a gente costuma estabelecer essas divisões. Agora, quem é o sujeito que separa a sua razão da sua emoção? Não existe isso. Não existe isso. Nós somos racionais e, ao mesmo tempo, nós somos instintivos. Ao mesmo tempo, nós somos emotivos, né? Naturalmente, em determinados, eu diria, momentos da nossa vida, em determinadas circunstâncias, a gente acaba favorecendo um ou outro elemento, né? No estádio de futebol, talvez ninguém seja prioritariamente racional. Eu costumo dizer que no trânsito as pessoas não são racionais, né? O trânsito talvez gere uma impessoalidade que, quando o sujeito entra no carro, ele é capaz de dar uma fechada no outro, ele é capaz de desrespeitar uma regra que ele não faria com uma outra pessoa que ele encontrasse no supermercado ou numa padaria, né? Eu diria, somos mais mal educados no trânsito em função dessa impessoalidade. E talvez isso represente que, isso signifique que nesses momentos nós permitimos aflorar determinadas emoções, às vezes não boas emoções, mas elas se afloram, emoções que talvez estejam sendo represadas no nosso cotidiano. Quer dizer, talvez o sujeito esteja lá numa determinada situação no seu dia a dia, no seu trabalho, muitas vezes enfadonho, ou na sua escola, na sua faculdade, aprendendo alguma coisa que ele acha que não lhe interessa, mas ele se constrange a ficar ali. Ele não simplesmente levanta e vai embora, né? Ele não simplesmente deixa aquilo para trás, ele continua repetindo aquele seu cotidiano, aquele seu dia a dia, às vezes sem pensar no que aquilo significa ao longo da sua vida. Aliás, eu tenho a impressão que é por isso que muitas vezes as pessoas chegam lá numa idade mais avançada e dizem: eu não vi nada passar, eu não vi meus filhos crescerem, né? É porque vão sendo, eu diria, constrangidos naquilo que desejariam fazer de fato. E constrangidos por quê? Pelas obrigações que são impostas racionalmente, né? Eu sei que eu gostaria de sair desse lugar que eu estou nesse momento, mas eu sei que é certo ficar aqui. Então, eu elimino o meu desejo e fico só com a minha razão. E eu diria que essas duas coisas, então, influenciam o fazer filosófico. Naturalmente, a filosofia, ela privilegia como método a razão. Ou seja, mesmo para um Nietzsche, de quem a gente falou agora há pouco, para ele escrever os seus textos, ele está usando o quê? Um encadeamento lógico de palavras, de conceitos, né? Há sentido, há razão nisso. Então, ele manifesta aquilo que tem que manifestar por meio da razão. O que nós estamos fazendo aqui, um diálogo, é um procedimento racional, né? Se nós rompermos com a racionalidade, com a lógica do discurso, o nosso telespectador não vai compreender do que nós estamos falando aqui. Agora, o que nos motiva a estar aqui talvez não seja racional. E eu diria, se a gente quiser estabelecer essa divisão, que não é algo tão simples nem tão claro, eu tenho para mim que a emoção é aquilo que nos motiva primeiro, né? Quando o sujeito está num estado talvez de depressão, que não quer sair da cama, que não consegue fazer nada no seu dia a dia, ele racionalmente sabe o que ele tem que fazer, mas ele precisa daquele ânimo, ele precisa daquilo que ânimo vem de alma, né? Ele precisa de alma na sua vida, e isso não é a racionalidade que traz. Então, eu tenho a impressão que a dor, que o sofrimento, mas também que as boas emoções e as boas sensações são os motores daquilo que depois vai ser desenvolvido pela filosofia de forma mais racional. Aliás, eu disse que o Nietzsche escrevia racionalmente, mas alguns filósofos como Nietzsche, como Heidegger, no final da sua vida, eles já passam a escrever poesia, né? Porque percebem que a razão, como forma de expressar seus pensamentos, seus sentimentos, ela já impõe limites,
né? Se nós estamos discutindo razão e emoção, a forma que nós usamos para construir essa discussão, no nosso caso aqui um diálogo, já determina o limite do que está dado. Eu não conseguiria expressar, por exemplo, dialogando com você e, portanto, racionalmente, eu não conseguiria expressar um quadro do Salvador Dalí. Eu preciso romper com a racionalidade, eu preciso ver a imagem para conseguir compreender aquilo que lá está. Né? E aí alguns filósofos, como talvez não eram bons pintores, né, como a filosofia lida mais com as palavras, eles transcendem do texto discursivo mais lógico para a poesia, né, num estágio sempre avançado ali da vida. O Heidegger é um dos casos exemplares também disso. Quem se autodenomina um ser 100% racional, então está mentindo. Ah, com certeza, com certeza. Isso não existe, né? O Freud, e aí a psicanálise contribui muito com isso, né? E as suas variáveis também vão demonstrar isso. E a filosofia se valeu muito desse conhecimento da psicanálise. Filósofos contemporâneos como o Michel Foucault, como o Paul Ricoeur, vão buscar em Freud e em outros também a compreensão de que nós absolutamente não somos totalmente racionais, né? Esse filósofo contemporâneo, falecido aí há alguns anos, que é o Paul Ricoeur, ele separou 3 filósofos que ele denominava mestres da suspeita, justamente porque eles suspeitavam dessa compreensão tradicional que se tem do bicho-homem, né? Eles eram filósofos que discordaram do ser humano como animal racional. E aí o Paul Ricoeur, ele separa o Nietzsche, de quem a gente já falou, né? E do Nietzsche ele vai pensar, né, um elemento que seria o seguinte: não existe eu, existem múltiplos eus. Eu não sou racional, eu sou um de manhã, eu sou outro à noite. Eu sou um quando eu estou aqui dialogando com você, eu sou outro quando eu estou fazendo alguma coisa simplesmente para o meu prazer, né? A gente muda de ânimo, a gente muda de humor, a gente muda de pensamento, né? A gente muitas vezes a tal da metamorfose ambulante, né? Então isso já mostra que a gente não é totalmente racional. De Marx, o Paul Ricoeur vai pegar um elemento que é: quantas vezes nós não compramos coisas irracionalmente? Compramos coisas que não precisamos, compramos coisas que não valem aquilo que nós pagamos, mas compramos por um impulso de comprar, e isso não é racional, né? E muito comum no mundo capitalista. E do Freud, que talvez seja quem melhor explicita isso, ele vai pegar justamente a economia das pulsões, quer dizer, a teoria tópica do Freud, que foi se desenvolvendo. Freud, em momentos diferentes da sua obra, ele trata isso de maneiras diferentes, então não vamos especificar aqui tanto, mas em linhas gerais ele vai trazer que, primeiro, existem 2 espaços, né, e essa é a teoria tópica na psique humana: o espaço do consciente e o espaço do não consciente, do inconsciente. A racionalidade está nesse espaço da consciência. Existe algo que não é isso, né? E depois, com a teoria econômica, com a economia das pulsões, Freud vai demonstrar, vai tentar comprovar que nessa relação entre consciente e inconsciente, é o inconsciente que determina o consciente. Ou seja, aquilo da nossa cabeça que é racional está sujeito às vontades da parte que a gente poderia chamar, grosso modo, de irracional, né? Por isso que muitas vezes nós temos bloqueios, né? O que é um bloqueio? É um elemento que o nosso inconsciente não quer que venha à consciência. É um elemento que é um conhecimento, uma lembrança, uma memória, não sei, mas que aquilo que eu sinto não quer que eu raciocine sobre, né? Então eu diria que nessa relação, não só nós não somos completamente racionais, como nós somos provavelmente mais motivados por aquilo que não é racional. Agora, por falar nessa relação, Daniel, é cada vez mais evidente, então, entre os pensadores contemporâneos e a sociedade de hoje, essa fundamentação da harmonia entre a razão e a emoção, né? A partir de quando isso se tornou mais forte na história da filosofia? Então, talvez o Nietzsche seja um marco que está lá. O ano de 1900 pode ser um ano emblemático, né? A partir de quando se volta a valorizar o elemento não racional, né?
Se a gente voltar um pouco na história, se a gente pegar o iluminismo francês, a época da Revolução Francesa, era muito comum os filósofos e cientistas de outras áreas também acreditarem que pela racionalidade nós chegaríamos a um conhecimento perfeito. Uma noção muito forte desse período é a noção de perfectibilidade, ou seja, acreditava-se que o ser humano ainda não era perfeito, mas ele poderia chegar à perfeição. A ideia do ser humano como um ser inconcluso, como um ser que vai passar a vida mudando de opinião, mudando de compreensões, isso não existia, isso é algo mais recente. Acreditava-se, para a gente usar uma imagem aqui, que o ser humano poderia ser uma caixinha, e que essa caixinha poderia em algum momento ficar completamente cheia. Nós poderíamos chegar à plenitude do desenvolvimento humano. Isso se daria pela razão, acreditavam os filósofos iluministas e muitos outros. Depois o Hegel, o alemão também, enfim, não só os franceses tinham esse tipo de entendimento. O que acontece é que aquele projeto da Revolução Francesa, e que depois teve alguns desdobramentos, principalmente, mas não só na Alemanha, não deu certo. Quer dizer, na Alemanha, que foi a última expressão da modernidade que levou isso talvez tão adiante, justamente com Hegel, a Alemanha foi o lugar que foi palco do nazismo, foi palco do Holocausto. Então, eu diria, os acontecimentos históricos demonstraram que aquela intenção de construir racionalmente uma verdade absoluta, a harmonia das relações humanas, um modelo ideal de sociedade, aquilo não fracassou. A história demonstrou que aquilo não deu certo. E nesse momento, então, e a gente está falando da primeira metade do século XX, os filósofos passam a olhar para elementos não racionais. E aí vão buscar em pensadores do passado, mas vão também construir suas próprias teorias com elementos não racionais. A escola de Frankfurt, justamente na Alemanha, vai defender coisas muito interessantes, do tipo, é preciso ter uma cultura que seja algo como uma alter filosofia. E aí a arte ganha um papel importantíssimo. A arte que não é filosofia, justamente. Ela tem que ser um parâmetro, ela tem que ser um alter ego filosófico para obrigar a filosofia a caminhar sempre por rumos certos. E isso complica-se muito, já diziam Adorno e Horkheimer, e hoje em dia acho que mais ainda, em função da mercantilização da cultura. Quer dizer, a partir do momento que a cultura deixa de ser uma cultura efetivamente representativa dos povos e passa a ser uma cultura de massa, muitas vezes uma cultura fabricada e que tem espaço nos grandes veículos de comunicação, só por isso é uma cultura de sucesso, essa cultura não cumpre o papel de fazer esse alter ego filosófico, de ser esse alter ego filosófico. Então, veja como esse elemento não racional está sempre presente, inclusive como balizador da racionalidade filosófica. Que pensamentos filosóficos, Daniel, apontam razão e emoção como quesitos inimigos, completamente opostos? Olha, há tentativas ao longo da filosofia de construir aquilo que há pouco a gente disse que era impossível, que seria um pensamento puramente racional, ou a vida regida pela razão. Eu acho que é melhor a gente dizer dessa maneira. Quer dizer, tentar, de alguma maneira, controlar ao máximo a emotividade e reger a nossa vida, especialmente pela razão. Desde a antiguidade, isso é uma tendência, eu diria, presente e comum. Os estoicos têm isso como marca. Quer dizer, a sua alegria, a sua felicidade não deve ser tão radiante, não deve nunca ser exagerada, porque senão você cairá depois num sofrimento ou numa desilusão também exagerada. Quer dizer, seria uma tentativa de manter uma posição que a gente poderia chamar de mediana. E isso caracterizou toda a Idade Média. Na Idade Média, em função eu diria, a filosofia acompanha toda a história medieval, que é uma história profundamente religiosa, no Ocidente, uma história de construção e consolidação do cristianismo. E aí, nesse momento, você tem Deus como razão pura.
a tentativa dos grandes filósofos medievais, Agostinho e depois principalmente Tomás de Aquino, é de justamente explicitar racionalmente, quer dizer, conseguir achar a razão que está presente ali no texto bíblico ou no que poderia se considerar lá numa mensagem sagrada. Quer dizer, pressupõe-se que há razão ali presente e eu vou, usando a nossa racionalidade humana, tentar desvendar aquilo que lá está, né? Então é muito comum haver essa separação entre razão e emoção na história da filosofia. A gente encontra isso com frequência e encontra nesse sentido de tentar usar a razão para explicar ou mesmo para controlar esses elementos mais emotivos na busca do que poderia ser a boa vida, né? Porque a filosofia por muito tempo teve como rumo, como norte, orientar as pessoas a como viver o que se poderia chamar boa vida, quer dizer, como é que você poderia levar a vida feliz, né? O Aristóteles colocava isso lá na sua Ética Nicômaco de uma maneira bastante interessante. Ele dizia, seja qual for o seu objetivo de vida, seja se formar e exercer bem a sua profissão, constituir família, enfim, ganhar muito dinheiro, seja o que for, é para ser feliz, né? Cada um encontra a felicidade numa coisa diferente. O objetivo é ser feliz na maior parte do tempo. E Aristóteles e muitos outros filósofos vão apontar que é por meio da razão que se conseguiria essa perenidade, né? Na antiguidade, por conta da estruturação racional do mundo, né? Talvez fosse o momento na antiguidade grega, o momento em que, de maneira mais explícita, a racionalidade estava se fazendo presente como forma de organizar a sociedade. Não que não existisse razão antes, muito pelo contrário, mas ali eu diria, simbolicamente, essa relação se explicita, né? De organização social que leva à felicidade das pessoas e à racionalidade. E depois, na Idade Média, isso ganha uma presença muito forte por conta dessa constância de Deus, né? Deus não tem altos e baixos, quer dizer, aquilo dos estoicos que eu falei há pouco ganha uma certa ressonância na Idade Média. E eu estou falando de tempos históricos, mas a gente precisa sempre lembrar que as rupturas de tempo, do que a gente chama de períodos históricos, não são rupturas bruscas, quer dizer, ninguém vai dormir medieval e acorda moderno, né? Então, todo esse longo período que vai lá talvez de 600 a.C. até 1400, 1500, depende da versão aí do historiador, de manutenção dessa separação entre razão e emoção. E principalmente o que defende o uso da razão para o controle da emoção, todo esse longo período histórico de séculos e séculos ganha, eu diria, sequência, ganha formas diferentes de nortear relações e produções filosóficas a partir da modernidade. Então é uma constante, né? Um elemento que, se por um lado não é representativo de toda a filosofia, por outro é uma característica que se mantém presente ao longo da história da filosofia e se mantém presente representada por importantes nomes nos diversos períodos históricos. Bom, então nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado deste nosso bate-papo e para quem tiver alguma dúvida ou ainda quiser se aprofundar em algum dos assuntos abordados neste programa, entre em contato com o nosso especialista. Obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima.